restaurado, que houve um retrocesso importante. E aí, pessoal, eu começo a discutir aqui alguns dos importantes aportes, as importantes contribuições do Trotsky para a classe operária em face a esse processo. O primeiro papel extremamente importante que o Trotsky cumpriu aí foi de dotar a classe operária, e sua vanguarda, de uma explicação científica para o processo de burocratização. Porque muita gente diz, olha, a burguesia diz, fracassou porque comunismo não dá certo. O comunismo é inviável. Fracassou porque comunismo é igual ditadura stalinista. Um detalhe importante. Quando os burgueses, ou os biólogos burgueses, a imprensa burguesa diz que o comunismo é igual ditadura stalinista, perde uma excelente oportunidade de explicar, qual modo de produção, qual relação de propriedade, que as ditaduras militares defendiam na América Latina, com seus métodos. Perde uma excelente oportunidade de explicar qual relação de propriedade, qual modo de produção defendia o Mussolini, o Hitler, com seus métodos. Mas, entretanto, abstraem esse elemento e fazem a manobra de colocar um sinal de igual entre um modo de produção capitalista, ou socialista, no caso, ou comunista, e o regime de dominação. A democracia burguesa, a ditadura, enfim. São coisas distintas, mas fazem essa manobra. O Trotsky vai aí explicar, portanto, que o processo de burocratização se deu em função de condições objetivas. Primeiro, o mais importante, o atraso cultural e econômico, do país e das próprias massas, tanto as massas operárias e camponesas, que não sabiam sequer como executar as tarefas de administração do Estado, e que no primeiro momento se viram na necessidade de se apoiar na remanescência da burocracia do antigo regime, para a tarefa de gerir o Estado. E trazendo assim, portanto, para dentro do Estado operário, um bando de revistas que viviam de privilégios já no regime anterior, no czarismo, que, portanto, adoravam privilégios e etc. Outro elemento extremamente importante também foi a questão do isolamento da Rússia, do Estado operário, em face à derrota das revoluções na Alemanha, na Áustria e na Hungria. Ou seja, tanto os dirigentes bolcheviques quanto as massas russas tinham como certo com a vinda da Revolução Alemã, das massas alemãs, da classe operária alemã, tomando o poder da vinda desse seu socorro. Ou seja, para ajudar a desenvolver as forças produtivas na Rússia, para ajudar a aumentar a produtividade do trabalho e criar as condições necessárias para poderem suprir as necessidades, as necessidades humanas do povo soviético. O fato da Revolução ter sido derrotada na Alemanha, na Áustria, na Hungria, isso fez com que, na visão do Trotsky explica que as massas se cansassem de ficar esperando para essa revolução e iniciassem o processo de refluxo. Então, esse refluxo das massas revolucionárias, as massas em ascenso, isso, quando elas recuam, não existe vácuo vazio político. Esse vazio político é ocupado pela burocracia, pelos oportunistas de todos os matizes. Por outro lado, também, ocorre um outro fato. Quer dizer, os revolucionários mais abnegados, também o Trotsky descreve,
eles tombam na luta pelo poder, tá certo? E na guerra civil. Entendeu? E não há como substituí-los assim com a rapidez necessária, o que diminui também a qualidade política, tá certo? E por que não dizer humana, tá certo? Do partido, né? E por consequência amplia também o espaço, tá certo, do arrivismo. Por outro lado, a escassez, tá certo, decorrente do atraso científico cultural das massas, né, que provoca uma baixa produtividade, tá certo, do trabalho, e por consequência a dificuldade de suprir, né, as necessidades das massas e eliminando a necessidade da luta individual pela existência, as contradições, né, de tal forma que se pudesse ir reduzindo o próprio poder e o peso do Estado, isso não se viabiliza. Né? Então obriga os bolcheviques, né, obriga o Lenin a apresentar um conjunto de medidas, né, econômicas que resgatavam, em certa medida, métodos ainda do modo de produção capitalista. Só que esses a serviço, né, nesse caso a serviço da construção do socialismo, a serviço da revolução. Ou seja, essas condições, entendeu, propiciaram espaço, a abertura das fronteiras do partido também foi um elemento extremamente importante, né? Um elemento, nesse caso não é um elemento social mais patrocinado, é um elemento político, tá certo? Uma tática política. A burocracia já com o peso que tinha, tá certo? Ela abre as portas do partido no que se chamou, se não me engano, recrutamento de milênios, se acho que foi esse o nome que dela. E, obviamente, entendeu? Todo aquele bando de oportunistas que estavam de costas viradas para o partido, na época em que entrar para o partido podia significar morte, né? Podia significar perseguição e morte. Bom, esses caras, quando viram o partido no poder, falaram: bom, agora é comigo. Aí entram todos, tá certo? Ao partido com o mesmo direito dos antigos. E por último, uma questão importante: o Trotsky explica aí por que venceu o Stalin. Seria alguma qualidade do Stalin, alguma coisa? Não. O Stalin, ele acabou sendo vitorioso naquilo que a burguesia apresenta como uma disputa entre o Trotsky, Stalin, pela herança de Lenin, etc. Né? Porque o Stalin, na verdade, ele representava naquele momento os interesses materiais dessa burocracia, tá certo? Infiltrada já infiltrada no Estado operário, tá certo? Infiltrada no partido. Entendeu? Na medida que ele representa os interesses dessa burocracia, porque essa burocracia, obviamente, o sustenta. Né? Isso conduz, tá certo, a vitória do Estado. Então, essa é uma explicação, entendeu? Científica que o Trotsky faz a respeito das causas, a origem das causas da burocratização, tá certo, do Estado operário, que todos os revolucionários deveriam tentar aprender, compreender, para que a gente possa ensinar, tá certo, aos operários, aos lutadores, a juventude. Porque esse é o elemento em que se apoia, tá certo, tanto a burguesia como todos os inimigos do comunismo, do socialismo, entendeu? Para dizer que aquilo não deu certo, que isso é inviável, etc, etc, etc. Entendeu? Mas eles abstraem esses aspectos sociais que levaram a isso. Então essa é uma contribuição extremamente importante do Trotsky com relação a isso. E outra contribuição assim, bastante importante também é a antecipação em cerca de 40 anos, tá certo, como mínimo, né, de qual seria o destino do Estado operário soviético se as massas não conseguissem derrubar a burocracia e retomar o poder político. Né? Ou seja, já apontava com 40 anos de antecedência de que ou a classe operária ou os trabalhadores reconstituíam, derrubavam a burocracia, reconstituíam, o poder político
dela para ser exercido através dos súditos democraticamente, entendeu? E obviamente, a partir daí, transforma o Estado operário russo, tá certo? Numa alavanca, num ponto de apoio onde se possa alavancar, tá certo? A Revolução Mundial, a partir dos processos que ele previa revolucionário que se abriria a partir da guerra, da crise provocada pela guerra, né? Então haveria aí a restauração. E propõe também, obviamente, a partir daí o programa da Revolução Política. Entendeu? Eu ouvi no início muita gente fazendo piadas com a história da Revolução Política do Trotsky. A Trotsky só fala em Revolução Política, Revolução Política, Revolução Política, e sem desenvolver a crítica, não é isso? O porquê de fazer ironias com a bandeira da Revolução Política, com a proposta da Revolução Política, né? Mas também não sei explicar, e era difícil, porque a gente ouvia e não sabia explicar na época o que era a Revolução Política, né? O porquê que a Revolução era política. Obviamente, a Revolução era política, para te explicar por quê. Nós estamos falando de uma nova revolução num país que já fez uma revolução social. Um país que a classe operária tomou o poder, subverteu as relações de propriedade, expropriou a burguesia, expropriou o latifúndio. Ocorre, porém, que ao invés da classe operária que tomou o poder, exerceu o poder através de seus organismos democráticos de exercício de poder, quem está exercendo o poder em nome da classe e contra a classe é uma burocracia. Então aqui não se trata mais de fazer, está sendo uma nova revolução social onde se tenha que expropriar a burguesia de novo, expropriar ninguém. Aqui se trata de derrubar a burocracia, né, e retomar o poder político para a classe operária. Por isso se tratava de fazer uma revolução política, e não, no caso, uma nova revolução social. Então, uma contribuição importante do camarada Trotsky. A outra contribuição, também importante desde aí da Revolução Russa, é a questão do combate à burocratização e o combate às burocracias. E um dos principais aportes que o Trotsky faz nessa questão é a diferenciação entre o que é uma direção burocrática e o que é uma classe dirigida por burocratas e o que é um organismo da classe dirigido por burocratas, incluindo aí não só sindicatos, soviets, o que quer que seja, mas o próprio Estado, no caso da Rússia. E saber fazer uma diferenciação entre uma coisa e outra. E daí, a política, a estratégia de dar um combate à morte contra a burocracia, propõe inclusive uma nova revolução política contra a burocracia, mas defendendo incondicionalmente o Estado operário soviético, o Estado operário russo, e as conquistas da revolução contra a reação burguesa e contra a própria burocracia. Ou seja, no SWP norte-americano, e em vários outros locais do mundo também, quando surgiu um debate, surgiu uma corrente que colocava a seguinte questão: a ditadura stalinista, os métodos que Stalin usa para oprimir as massas na União Soviética não se diferem dos métodos do fascismo, e do próprio nazismo. Então, por consequência, os revolucionários não têm mais o que defender na Rússia. Os revolucionários têm que virar as costas para aquilo, ou lutar para derrubar aquilo ou seja, a criança com água no banho, vai tudo pro mato, vai tudo jogado fora. E o Trotsky vai explicar que não. Ele vai travar uma luta, uma das suas últimas
luta que ele travou antes de morrer, mas é contra essa tendência pequena burguesa dentro do Estado norte-americano. Ele colocava claramente que não se podia incorrer no erro de colocar o sinal de igual entre a burocracia e o Estado operário. Que ele era um Estado simples e degenerado, era um Estado burocratizado, degenerado, mas ele ainda preservava importantes conquistas da Revolução, como por exemplo a relação de propriedade. E colocava aqui que pese os métodos, seriam os métodos semelhantes, havia uma diferença crucial entre a burocracia soviética e o fascismo e o nazismo. Ou seja, que os nazistas defendiam o que eu falei, como eu falei no início, a propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, os métodos do nazismo e do fascismo estavam a serviço de afogar em sangue, toda e qualquer tentativa da classe operária de fazer qualquer incursão sobre a propriedade burguesa. Ao passo que os stalinistas, os métodos do stalinismo, estavam a serviço ainda de defender as relações de propriedade existentes àquela altura na União Soviética, porque os privilégios da burocracia, dessa burocracia, dependiam dessa relação de propriedade. Para continuar usufruindo dos privilégios que tinham, eles necessitavam manter essa relação de propriedade. Então essa era uma diferença, extremamente importante. Em que, diferente dos nazistas que defendiam a propriedade burguesa, propriedade privada dos meios de produção, a burocracia, pela necessidade de manter os seus interesses, ela se via obrigada ainda a manter a propriedade estatal dos meios de produção. Ou seja, manter um dos elementos mais importantes das conquistas da Revolução. Então, isso é um elemento importante que eu coloquei. O outro é a própria tarefa da Revolução Política, que propõe a derrubada da burocracia e a instituição do poder às massas através dos súditos, ou seja, preservando as relações de propriedade construídas a partir da Revolução de Outubro. Ainda na questão do combate à burocracia, tem duas contribuições importantes do Trotsky. Uma ele leva, está mantido ainda no próprio programa de transição. Uma é a questão da frente única. A frente única operária como tática para unir as fileiras da classe. No caso específico da Alemanha, a frente única operária que o Trotsky propunha na Alemanha buscava unir as fileiras dos operários comunistas com os operários sociais-democratas, para poder derrotar, impedir a ascensão do nazismo, para poder derrotar o nazismo. Essa é a concepção de frente única que busca unir as fileiras da classe numa unidade da ação. E por essa via, permite aos revolucionários também dar a batalha para libertar as massas da influência das direções burocráticas. Uma tarefa num país como o Brasil hoje, vide aí o papel que cumpre a CUT, Força Sindical, ou seja, libertar as massas da influência dessa burocracia. O pessoal que andou fazendo greve recentemente aí deve saber bem a importância que tem isso e a dificuldade que é. Então, isso é diferente, tá certo, das frentes únicas pensadas e levadas adiante hoje por um punhado de organizações que buscam, na verdade,
uma unidade com Deus e o diabo em torno de conquistar espaços, né, nas instituições da própria democracia burguesa, entendeu? Como as chamadas frentes eleitorais aí, etc. Outra contribuição, camaradas, do Trotsky, que é extremamente importante para os dias de hoje, é a questão do internacionalismo. É uma questão que é necessário a gente entender que o internacionalismo é uma necessidade que deriva do próprio caráter do capitalismo. O capitalismo é um modo de produção mundial. Certo? Ele é um modo de produção internacional. O caráter das forças produtivas também, hoje, são absolutamente internacionais. Por um lado. Por outro, o imperialismo. Então não é possível, você levar a cabo a tarefa de construção do comunismo sem levar a vitória da revolução socialista contra no último reduto do imperialismo. Talvez significa que o combate da classe operária deve ser, pode necessariamente se iniciar nas arenas nacionais, mas ele só pode se concluir de forma vitoriosa na arena internacional, quando a classe operária chegar ao poder, no último país capitalista do mundo. Entendeu? Por consequência, essa é uma necessidade. Acho que a principal contribuição do Trotsky, a mais importante nesse sentido, está na própria teoria da revolução permanente. Também na explicação da burocratização do Estado Operário Soviético, a partir tendo como dos elementos importantes a derrota da Revolução na Alemanha, na Áustria, na Hungria. Então, camaradas, ainda dá um exemplo importante sobre essa questão do internacionalismo. Antes mesmo da Revolução Russa, quando o Edson falou bem sobre essa questão também. Quando explode a Primeira Guerra Mundial, a política da maioria dos partidos da Segunda Internacional, da Internacional Social-Democrata, acho que a exceção de dois partidos, do Partido da Rússia e da Sérvia, se não me engano, todos os demais partidos tiveram a política de apoiar, defender a entrada as condições para a entrada dos seus países na guerra. O que significava, em última instância, que os comunistas, os sociais-democratas de todos os países, na verdade, ajudaram, em certa medida, a criar as condições, votaram favoráveis as condições para que as burguesias dos seus países mobilizassem os operários dos seus países, para matarem os operários dos demais países, na defesa dos interesses da sua burguesia nacional. E, diante desse fato, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo e mais uma meia dúzia, eles rompem imediatamente com a Segunda Internacional. E a primeira medida que eles tomam, antes mesmo da Revolução Russa, é convocar dois encontros, um em 1915, eles rompem em 1914, e a guerra começa em agosto, acho que 4 de agosto, se não me engano,
entendeu? Já em 1914, já em 1915 eles organizam o primeiro encontro para discutir a construção de uma nova internacional, certo? Da terceira internacional, que não se viabiliza, obviamente, nesse primeiro encontro. Aí um fato interessante, né? Não sei se foi nesse foi no segundo, mas acho que alguém comentou lá que todos os internacionalistas que restaram cabiam em 6 carros, que eram a quantidade de pessoas que estavam nesse encontro para fundar uma nova internacional. E realizam um novo encontro em 1916 e também não conseguem aí fundar a terceira internacional, vão fundar após a Revolução de Outubro, obviamente na esteira da vitória da Revolução, mas a perspectiva já da terceira internacional você vai ter de ser um partido da Revolução Mundial, se organizava como partido para a Revolução Mundial, entendendo que a possibilidade, tá certo, de vitória, tá certo, numa revolução e de construção do socialismo no seu país não seria viável, tá certo? E consequente com isso, entendeu? O Trotsky fez de uma das suas tarefas assim, mais importantes foi o combate, né, à teoria do socialismo no seu país, tá certo? Classificando isso como uma reação ideológica, na verdade, da burocracia, entendeu? Ao propugnar a possibilidade teórica de construção do socialismo num só país e por essa via reduzir, entendeu, a tarefa dos partidos comunistas, né, dos demais partidos da Terceira Internacional, mas era a tarefa de serem de meros defensores da União Soviética, mas sem avançar na luta pelo poder, entendeu, nos seus próprios países. E isso teve consequência ao longo do tempo. Um exemplo concreto, o caso do Fidel Castro, que quando o sandinismo toma o poder na Nicarágua, ele diz textualmente para os caras: cuidado para que vocês não façam da Nicarágua uma nova Cuba. Não vão fazer aí da Nicarágua uma nova Cuba, ou seja, cumprindo, na verdade, sendo consequente com os acordos, tá certo, feitos pela burocracia stalinista com o imperialismo norte-americano no pós-guerra, tá certo, de não promover nem defender novas revoluções, tá certo, em outros países, para além daqueles que já estavam no mapa vermelho no pós-guerra. Já indo aí para concluir, camaradas, a questão importante, e isso aí a gente, no encerramento aqui, quero fazer um chamado aos camaradas aí para não só participarem aqui das demais atividades que nós estamos fazendo desse seminário Porque Trotsky, né? Que vai ser o debate na Unicamp, no dia 18 agora de agosto, de outubro, o outro em Marília, no dia 23, e o outro na USP aqui no dia 8 do 11 de novembro. E também participar dos grupos de estudo que vão estar organizando aí em torno do programa de transição. E aí o programa de transição, camaradas, que é outra grande contribuição também do camarada Trotsky, que foi escrito em 1938 com o programa fundacional da Quarta Internacional. O programa de transição, na verdade, foi um marco, né, na superação do velho método programático da social-democracia. E qual era esse método? Cotidianamente, dia a dia, entendeu? Organizavam e impulsionavam lutas pelas questões imediatas, pelas questões mais imediatas da classe operária. Ou seja, programa mínimo. E para os dias de festa, né, se falava em socialismo, para colorir panfletos e discursos de vermelho, mas
limitando a isso. O programa de transição, na verdade, ele vem constituir uma ponte entre essas que são as necessidades imediatas das massas, ou seja, o programa mínimo, entendeu? E a luta pelo poder, que é o programa máximo. E nesse sentido supera aí esse método da social-democracia. É um programa que um método que implica não em ignorar, certo? As necessidades, as reivindicações imediatas das massas e seu nível de consciência imediata. Mas ele implica em entender esse nível de consciência, entendeu? Entender as suas necessidades imediatas, mas não se adaptar a esse nível de consciência. Partir dele para elevar esse nível de consciência. Ao contrário do que pregam e praticam algumas correntes, não se trata e não é isso o programa de transição, de se adaptar ao nível de consciência, sim partir dele buscando elevá-lo. Tá bem? E por isso, ele é um sistema de reivindicações, que ele combina tanto as reivindicações imediatas, o que seriam reivindicações imediatas e reivindicações vitais para as massas. Tá certo? Nos dias de hoje, por exemplo, a defesa do emprego, o combate à terceirização, defesa do salário, defesa dos direitos, ou seja, tudo isso que está sob ataque mais imediato da burguesia, né? em face à sua crise. Por outro lado, combinando isso, por exemplo, com reivindicações democráticas, o que seriam essas reivindicações democráticas? Por exemplo, a defesa do direito de greve, entendeu? Que é algo que está sendo aí atacado brutalmente. Reivindicações transitórias. Reivindicações transitórias seriam, por exemplo, reivindicações que só podem ser levadas a cabo, certo? Via de regra, só podem ser levadas a cabo a partir da tomada do poder, tá certo? Pela classe operária, como implica a nacionalização dos bancos, expropriação da burguesia em geral. É isso? Nesse sentido, companheiros, acho que essa questão do programa de transição para os dias de hoje é extremamente importante para a gente. Por quê? Porque se trata-se da gente ver como responder, entendeu? E que resposta a gente vai dar para a tentativa da burguesia de descarregar as crises nas costas da classe operária. Nós fizemos uma discussão no Conselho Diretor de Base do Citusp desde 2008, e resgatamos agora recentemente, que se fazia necessário, desde dos sindicatos, da central, que hoje nós estamos construindo, depois que eu vou voltar atrás lá para falar um pouco uma questão que eu acho importante também na discussão do Trotsky sobre a questão do combate às burocracias, que tem a ver com essa questão. E uma questão que nós defendemos enquanto corrente no Congresso do Citusp, que decidiu pela desfiliação da CUT. A questão é o seguinte, companheiros. A gente discutiu e aprovamos sobre a necessidade de ter uma política que busque unir as fileiras da classe operária, certo? Para poder lutar de forma consequente por um programa para que a burguesia pague o ônus da crise. Então vejam bem, uma das questões cruciais que a gente levantava, no sentido de unir as fileiras da classe, primeiro, a questão do corporativismo. A nossa classe está dividida hoje em milhares de bases territoriais por municípios, certo? Por ramo de produção. Tanto é que é difícil a gente falar hoje, em classe só se fala no meio dos militantes. E não todos os militantes, e não todos os meios militantes. A maioria dos sindicatos se refere aos trabalhadores como a categoria. Entendeu? Então é o seguinte, estamos divididos em categorias por ramo de produção em bases territoriais por municípios. Em alguns casos raros, como o caso dos funcionários da luz, por exemplo,
em estados, no Estado. Mas essa é a realidade. Agora, dentro de cada fábrica, né, nas categorias nós estamos divididos por fábricas. E dentro de cada fábrica estamos divididos entre efetivo, terceirizado, temporário e várias outras relações de trabalho precário. Né? O que dificulta enormemente que os trabalhadores se vejam enquanto uma classe e atuem para saber enquanto uma classe. Então, reconstituir essas fileiras é fundamental. Então, uma das questões seria, que a gente levantou primeiro, o combate ao corporativismo, que eu explico adiante aqui o método, a proposta, a questão do combate à terceirização, propondo e lutando pela incorporação, a luta pela incorporação dos trabalhadores terceirizados, junto com os trabalhadores efetivos. No nosso caso, então, na universidade, a incorporação dos trabalhadores e trabalhadoras terceirizados pela universidade, com detalhe, é um setor público onde se faz necessário concurso. Se a gente for submeter esses companheiros e essas companheiras, que são terceirizados na USP aqui, para acertar o concurso público, é o mesmo que demitimos. Porque hoje, para entrar na USP aqui, abriu-se 25 vagas recentemente, aí, se inscreveram 13 mil pessoas. Abriu 25 vagas para técnico, se inscreveram 13 mil pessoas. Uma concorrência muito maior do que o vestibular. Muito grande. Então, se a pessoa está se submetendo a trabalhar numa condição miserável, um trabalho pesado, por um salário miserável, não importa uma relação, em alguns casos, quase pré-capitalista, obviamente, se ela tivesse condição de passar num concurso público, ela não estaria submetido a essa questão. Então, daí a questão da incorporação sem concurso público. Aí tem um bando de gente gritando e se perdendo, o que vocês estão defendendo, na verdade, são os trens da alegria. Eu estou dizendo, não tem absolutamente. Os trens da alegria hoje estão garantidos, de qualquer forma. Os trens da alegria, eles seguem rodando tranquilamente nos trilhos aí dos altos cargos com altos salários, tá certo? Comissionados para qual os políticos indicam todos os seus parentes, amigos, etc. Cada parlamentar pode indicar até 30 pessoas. Foi aprovada uma lei recente, eu não sei se é federal ou se é municipal, mas pode indicar até 30 pessoas para um gabinete. Entendeu? E outros cargos comissionados aí, que aqui na USP tem um monte de cargos comissionados. Imagina se alguém vai indicar um faxineiro, alguém vai pegar um parente, um amigo e dizer, olha, você vai entrar aí de faxineiro, vai aproveitar o trem da alegria e vai ser faxineiro. Coisa nenhuma. Entendeu? Vai indicar um amigo aí no trem da alegria para estar lombando lata de concreto, quebrando as costas para carregar lata de concreto, o carrinho aí, de jeito nenhum. Entendeu? Então, não é aí que mora o perigo do trem da alegria. O trem da alegria está correndo de qualquer forma. Entendeu? Então é bastante hipócrita colocar essa coisa dessa forma. Então, essa questão da terceirização, da incorporação dos trabalhadores terceirizados, né, com iguais direitos e iguais salários, essa é uma questão que a gente levanta. A questão de propor também a luta pela divisão das horas de trabalho disponíveis, tá certo, entre todos os trabalhadores e trabalhadoras, que em última instância é a escala móvel de horas de trabalho, né? A expropriação sob o controle operário das empresas que ameaçarem demitir ou fechar as portas, isso combinado com a exigência de que os burgueses abram, tá certo, os livros, as contabilidades das suas empresas, para que os trabalhadores possam verificar o quanto eles faturam aí a custa do seu sangue e suor, entendeu? E há um sistema de reivindicações que vão avançando no sentido de supressão do segredo comercial, etc. Né? É um conjunto, um sistema de reivindicações que, na medida em que ele avança, na medida em que os trabalhadores se convencem que devem ir lutando por essas reivindicações, eles vão mais e mais se chocando contra a propriedade privada e contra o poder burguês. Entendeu? Então se trata de constituir, entendeu, essa ponte, que é uma questão para a gente crucial. Eu queria retornar uma outra contribuição do Trotsky também, extremamente importante,
no que diz respeito à questão do combate à burocracia, que é a questão da obrigatoriedade dos revolucionários atuarem não só nos sindicatos reformistas burocratizados, mas inclusive nos sindicatos reacionários, e não constituírem sindicatos vermelhos. Porque não se trata de lutar por aparatos. O problema é que não se faz a revolução sem conquistar a confiança das massas, a direção das massas. Não são os aparatos que fazem a revolução. Que fazem a revolução são as massas, não são os trabalhadores. Então, o que se trata é de disputar e de ganhar a consciência e a confiança dos trabalhadores, para poder dirigir o processo revolucionário, para poder conduzir, tá certo, a luta pelo poder. Foi com base nisso, e somos criticados ainda hoje, na categoria que nós defendemos. Não que o sindicato permanecesse na CUT, nós defendemos no Congresso aqui da nossa categoria que a Conlutas não devia romper com a CUT. A Conlutas devia, desde dentro da CUT, se organizar como fração pública dentro da CUT, se insurgir contra a orientação burocrática, conciliadora da direção da CUT, tá certo? E dirigir, sim, e organizar as lutas operárias, tá certo? Disputando aí a central. Se ganharia a central, é pouco provável que a burocracia entregue aparatos. A burocracia não entrega aparato, entendeu? Mas seguramente seria possível avançar no sentido de ganhar uma fração muito maior da classe aí. Obviamente nós nos submetemos à democracia do Congresso, à democracia da nossa, do Congresso dos Trabalhadores, né? Que decidiu primeiro pela construção da Conluta, essa já era a política aprovada pela categoria, mas que aprovou que a Conluta, que os institutos que defendessem a ruptura da Conluta são a CUT. Nesse sentido, nós nos submetemos à democracia do Congresso. Então, retornando à questão do programa, companheiros, e aí para encerrar, tem a seguinte questão, que é parte inclusive da própria vida do Trotsky, né? É um exemplo concreto disso, e o Edson explicou bem a diferença que o Trotsky teve com o Lenin, em relação à questão do partido. E aí ele descobriu, se convenceu em 1917 que tinha seguramente a melhor teoria, a teoria correta sobre a mecânica da revolução. Entendeu? Que defendia, tanto quanto o Lenin, mesmo o programa da revolução, mesmo a política. Nesse aspecto não tinha diferença em 1917. Só um detalhe, entendeu? O que faltava é que mesmo o melhor programa, entendeu, não chega onde ele tem que estar, ou seja, nas massas, entendeu, sem um partido para levar esse programa às massas. Sem um partido que seja inserido, tá certo? No movimento operário, você tem que ser no meio das massas operárias, entendeu? Exploradas em geral, mas em particular aqueles setores mais explorados, aqueles setores mais oprimidos, entendeu? Que é onde estão, né, as maiores reservas aí da revolução, ou seja, os setores menos acomodados, os que só teriam a ganhar com a revolução, entendeu? Aí devem se construir, entendeu, os revolucionários. Então, e tanto é assim, tá certo? O Edson se referiu aqui à palestra dele na conferência de 32, mas na própria teoria da revolução permanente, eu coloco, sim, a classe operária, é possível que a classe operária tome o poder mesmo nos países atrasados, tá certo? Desde que ela tenha, tá certo? Entre aquele monte de condições que o Edson colocou aí, a sua vanguarda organizada, tá certo? Num partido revolucionário, tá certo? Num partido, em última instância, um partido bolchevique. E aí, só para não deixar passar em branco essa questão também que eu até havia preparado para falar, só que acabaria ficando muito longo, mas a questão da defesa principista que o Trotsky fez do bolchevismo contra aqueles que tentaram, sob vários aspectos, apresentar o stalinismo como filho bastardo do trotskismo.
do bolchevismo. Entendeu? Ele vai discutir, explicar e demonstrar também de forma incontestável que muito pelo contrário. O stalinismo, a burocracia stalinista, ela foi produto da derrota do bolchevismo. A derrota política do bolchevismo, tá certo, no Partido Comunista, dentro do Partido Comunista Russo e também dentro da Terceira Internacional. Mas o bolchevismo, os bolcheviques que restaram, tá certo, organizados na oposição de esquerda, combateram até a morte do último deles, Fernando Vélez bolchevique, até a morte do último deles, que foi o próprio Trotsky. Não só nos processos de Moscou, mas no assassinato do próprio Trotsky no México, na sua casa no México, no seu exílio no México. Entendeu? Que aí se tratava, portanto, de liquidar, entendeu, fisicamente com o bolchevismo. Por consequência, não é possível colocar o sinal de igual, colocar uma coisa como dependente da outra, algo que é bastante claro. Então é isso, camaradas. Eu quero encerrar propondo a todos e a todas que reflitam bastante sobre essa questão, que é a necessidade da organização da vanguarda revolucionária em partidos. Certo? Organização de tal forma que essa vanguarda possa ter condição de atuar como um único punho, nacional e internacionalmente. Atuar, golpear como um único punho. E repito o chamado, então, aos camaradas para participarem das próximas atividades aí, repetindo a data, repetindo as datas. O debate na Unicamp vai ser no dia 18, agora de outubro. O debate em Marília vai ser no dia 23 de outubro. E de volta na USP, aqui no dia 8 do 11. Também vai ser aqui na USP. Entendeu? E insisto bastante, camaradas, para os camaradas participarem aí dos grupos de estudo sobre o programa de transição e também sobre o manifesto do Partido Comunista. O Edson passou aqui O bolchevismo também vive em cada luta da classe. E aqui? O bolchevismo também vive em cada luta da classe operária ou da juventude. E vai ressurgir junto com as revoluções que a crise prepara. Tudo certo, seguramente. Não é determinismo, não é. Se vocês continuarem, tenho certeza que a gente vai continuar. Se alguém quiser colocar alguma intervenção, alguma pergunta, tá bem. Apesar da hora, acho que dá pra gente fazer alguma coisa rápida. Tá bem. É sempre melhor uma por vez, né? Sabe aí, não. Enquanto o pessoal dá uma coragem aí para falar, eu só queria fazer um convite. A gente lá na Letras, a Juventude das Ruas e Estudantes Independentes, a gente constrói um grupo de estudo de cultura e marxismo lá. E agora, na verdade, esse semestre, a gente está com
justamente querendo discutir as contribuições do trotskismo também sobre a cultura e a arte, né, que o Trotsky escreveu sobre muitas coisas, não só sobre política, e a gente vai começar nessa sexta-feira discutindo o Manifesto da FIARE, né, que foi uma iniciativa que o artista francês André Breton teve a partir de discussões com Trotsky. Eles escreveram um manifesto dos artistas que se colocavam pela independência tanto das burguesias dos países imperialistas quanto da suposta arte que o stalinismo impôs na União Soviética, que era o realismo socialista. Então, está todo mundo convidado, a gente vai se reunir sexta-feira, às 6 da tarde, lá na Letras, ou na quarta-feira, ao meio-dia, também lá na sala 104 da Letras. E o texto está disponível aqui nas Xerox das Sociais, na pasta 75. Então, camarada, a noite continua sendo uma criança. Boa noite a todos. Preparei uma fala enquanto militante da Juventude às Ruas, bem de última hora, então espero que todo mundo consiga entender. É uma questão rápida, na verdade, somente para ressaltar a importância do seminário, né, e de outras atividades que a gente vai construir nesses próximos tempos, inclusive porque a juventude, a gente fez uma plenária nesse sábado, acho que tem bastante gente aqui que estava lá, né? A gente parte também do mesmo balanço das tarefas que vão estar colocadas nos próximos tempos e a necessidade de a gente se apropriar tanto da história dos trabalhadores quanto do movimento estudantil, enfim, para um momento de crise mais acirrada que vai estar acontecendo aqui no Brasil, né? E aí, só para dialogar um pouquinho com o que o Edson colocou em relação ao autonomismo, né? A gente tem visto, principalmente na juventude, isso é bem forte, no mundo todo, ondas de manifestações e acampamentos e várias coisas mostrando que a juventude está descontente, né, em relação ao sistema que oprime, principalmente a juventude, que na Espanha tem um alto índice de desemprego, em outros lugares também. Mas a rejeição que essa juventude tem à forma de organização partidária, talvez justamente por essa geração ser filha das pessoas que vivenciaram que o Brandão caracteriza como restauração burguesa, né? O que todo mundo conheceu como o fim da história, né? E aí, assim, a gente falou sobre isso na nossa plenária e a gente levanta essa discussão que a gente quer construir uma juventude que se liga aos trabalhadores. Inclusive, esse é um momento oportuno para a gente estar discutindo isso, porque a gente vai ter nesse final de semana as eleições municipais, né? E a gente não conseguiu, infelizmente, discutir isso a fundo, mas uma juventude que quer se ligar aos trabalhadores, ela tem que se colocar a favor da forma de organização dos trabalhadores, contra os partidos burgueses e os partidos de conciliação de classe, e apoiando as candidaturas de esquerda que são as dos trabalhadores. Enfim, é mais ou menos isso, essa é uma discussão que a gente vem fazendo, né, e que eu achei importante a gente ressaltar que a gente vem fazendo nela na juventude. E aí ficar o convite também para quem não pôde participar da plenária e tudo mais, participar dessa juventude, para que a gente consiga, através de grupos de estudos, como que o Pardal colocou, se apropriar da história de luta da classe trabalhadora e poder estar ao lado dela nas próximas tarefas que vão se colocar. Obrigada. Boa noite, galera. Eu sou o Boff, eu faço sociais aqui também, militante da Juventude às Ruas. Bem rápido, assim, na verdade, o Brandão e o Edson já discutiram bastante isso, e uma das principais conclusões que o Trotsky faz a partir do programa de transição, agora o seu filho faz ali nos primeiros momentos da quarta, é justamente a questão de que a crise da humanidade está presente naquele momento como a crise da direção revolucionária dos trabalhadores, né? E a gente hoje, estamos numa época que
privilegiado historicamente, depois de 30 anos sem evoluções acontecerem, pelo menos para essa nossa geração que nasceu nos malditos anos 90, né? Que coloca novamente uma perspectiva revolucionária para a classe trabalhadora, para a juventude, etc., e coloca ao mesmo tempo todas as contradições que fazem parte desse processo, né? Com uma série de processos, sobretudo no mundo árabe, que estão havendo desvios por parte de direções que estão sendo generalizadas pelo OTAN, ou desviadas pelos interesses do burguesia nacional. Eu queria saber, porque justamente a pergunta do cenário vai nesse sentido, né? Como os companheiros da mesa veem a atualidade de uma legislação para debater sobre todos esses processos específicos do mundo árabe, e por que Trotsky? Como Trotsky pode abarcar esses processos? Quais são as habilidades que se enfrentam, que, do modo como eu vejo, dizem muito a respeito desse problema da crise de direção revolucionária do proletariado. Valeu. Querem fazer mais algumas isso? Porque assim a gente já tem então um bocado de conjunto. Bom, eu gostaria de fazer dois comentários. Um comentário é mais ou menos uma curiosidade, não é? O companheiro Brandão estava falando sobre avanços que ocorreram cientificamente no bloco socialista durante a experiência da União Soviética, né? E falou sobre, por exemplo, a chegada à Lua, aliás, a Lua não, o primeiro homem no espaço, que foi Gagarin em 58, através dos avanços lá dos russos, né? E em outras áreas também isso aí aconteceu. Existe muito uma concepção que somente esse mundo capitalista que leva à competição, a esse canibalismo econômico, que traz o progresso. E que uma sociedade mais voltada para o bem-estar coletivo, quer dizer, com essa concepção de fazer as coisas para todos, ela não levaria a nenhum avanço. Mas isso aí acontece porque existe uma grande manipulação da mídia. Existe uma realidade da mídia e existe uma realidade de verdade. Então, por exemplo, só citando alguns avanços. Por exemplo, não sei se vocês já viram pessoas que andam e que elas têm uma perna mais curta do que a outra. Então elas andam mancando e você vê aqueles vizinhos mancando hoje, no ano que vem, você cresce, eles estão mancando e eles vivem assim. Os russos, durante o período aí da União Soviética, descobriram que não precisa ser assim. Eles inventaram um método que faz corrigir isso aí. Chama-se tratamento de Lizarov. O mundo ocidental demorou muito para incorporar isso, que os russos já faziam, o tratamento de Lizarov, que faz então, que corrige isso aí, faz o osso crescer, coloca um artefato e que corrige isso. Isso é uma coisa que hoje em dia está incorporado no mundo inteiro e que foi uma contribuição do mundo socialista. Vocês querem saber um outro avanço? O tratamento dos olhos, a cirurgia do olho para tratar miopia, astigmatismo. Isso também foi a Rússia socialista que fez isso aí. Que quando criou, houve um grande descrédito no mundo ocidental, né? No entanto, o avanço científico foi tão grande que hoje se incorporou em cada esquina, tem uma equipe médica que fica cada dia mais rica operando o olho das pessoas por essa técnica russa e que ninguém disse que foram os russos no período do socialismo que criaram.
Outro método, outra coisa também que foi revolucionária, isso só para mostrar como não é somente o capitalismo que traz grandes avanços, não é? Está certo que o Bill Gates fez uma grande contribuição, mas os russos também fizeram. Quer dizer, quer ver uma coisa que os russos, o socialismo contribuiu? O tratamento dos aneurismas cerebrais. A medicina ocidental criou um tratamento abrindo a cabeça das pessoas para fechar os aneurismas no cérebro. E o socialismo inventou o tratamento por dentro das artérias. Quando foi inventado isso aí, ninguém no mundo ocidental acreditou. É um negócio que vocês ligam a TV e vocês escutam. O tratamento por embolização. Foi o socialismo que inventou isso aí. Então, o tratamento por dentro das artérias, que é o método de escolha, vamos dizer assim, o gold standard, né? É o padrão ouro para tratar qualquer doença vascular que a pessoa tenha no corpo. Isso permitiu, por exemplo, uma pessoa, a pessoa bate o carro, explode, por exemplo, um órgão e não dá tempo de operar. Ele pode ser levado para o raio-x e pode fazer uma embolização e por dentro da artéria você fecha aquela artéria, impede a hemorragia e você salva a pessoa. Uma coisa altamente revolucionária, isso, para mostrar que uma sociedade ela é inspirada pelos valores do bem-estar coletivo, ela pode trazer grande avanço científico. Não há necessidade de as pessoas estarem engalfinhadas numa luta canibalista para elas produzirem. Embora o capitalismo também tenha trazido muitos avanços. Agora, em relação a essas questões, eu escutei a exposição extremamente profunda, tão profunda que em muitos aspectos, em muitos momentos, eu confesso que eu não consigo acompanhar. Eu não consigo, às vezes, compreender os aspectos mais profundos dessa discussão. No entanto, eu consigo perceber assim, os absurdos a que muitas vezes pessoas desatentas e que ficam na superfície dessa discussão terminam incorporando na vida delas. Então, por exemplo, eu vi aí, por exemplo, por ocasião dessa coisa da luta nos países árabes, pessoas que têm que pelo menos têm um jeito de esquerda ou uma pretensão, por exemplo, de contribuir com a luta coletiva, por exemplo, estarem aliadas ao Bush e à OTAN para invadir os países árabes, tá certo? Intervindo na cultura dos países árabes, violentando o processo histórico dos países árabes, destruindo um patrimônio insubstituível da humanidade, num lugar onde todo o nosso conhecimento nasceu, tá certo? E às vezes eu fico pensando, no momento que passa aquela coisa histérica e que as pessoas veem os milhares de mortos dos bombardeios da OTAN e o caos depois disso, que autocrítica que as pessoas fazem por elas terem se aliado, apesar de elas terem um pensamento de esquerda, quer dizer, ao que havia de mais atrasado no planeta. Isso me lembra muito o que eu vi, por exemplo, no Chile. O que eu vi no Chile. Então, no momento em que um governo com apoio popular tentava costurar uma aliança dentro do Chile para fazer o Chile avançar, quem estava contra?
estava contra a CIA, estava contra o governo americano e estava contra o movimento de esquerda revolucionária de ultra-esquerda. Quer dizer, às vezes você tem na cabeça o melhor pensamento, a melhor intenção, mas você faz na prática uma tremenda uma bobagem, não é? Então, tem uma coisa, quer dizer, tem um aspecto assim doutrinário, não é? Mas em muitos momentos eu acho que nós temos que conduzir as pessoas, o povo, para vitórias, não é? E temos que evitar que as pessoas elas sejam enganadas pelo que tem de pior dentro aí do pensamento, vamos dizer, reacionário. Mais alguém? Boa noite, Criane, sou professor estadual. Só colocando algumas questões, acho que são fundamentais. A primeira questão é que a crise capitalista está colocando em xeque, está todo mundo escutando? O que o governo Dilma, tanto o governo Dilma, tanto o governo Lula, tinha fazendo propaganda de que a gente era um Brasil potência, era um Brasil que crescia. Era um Brasil que iria avançar rumo à evolução plena. O que acontece? Com a crise e com as inúmeras crises que estão acontecendo perante no Brasil inteiro, desde as crises dos operários de geral até as crises dos companheiros que muitos aqui estão presentes passaram, coloca para mim a importância fundamental de armar esses companheiros com uma estratégia correta, discutir com esses companheiros um programa que faça eles triunfar, que tenha alguns princípios, como a independência de classe, como de que os trabalhadores não podem ficar a reboque de nenhum setor da burguesia, nenhum setor da pequena burguesia, por mais supostamente progressista que apareça, como que foi no caso do Allende. Que coloca que os trabalhadores precisam se auto-organizar, confiarem nas suas próprias forças para poder triunfar, que rompa a divisão que existe dentro dos trabalhadores, e que para mim, assim, esse seminário faz mais nesse sentido, que para mim o marxismo, além de ser uma teoria morta, em vez de ser uma teoria morta, que muitos autores tentam passar, o marxismo tem que ser uma estratégia que possa armar os trabalhadores e perguntar por que Trotsky, como herdeiro dessa herança marxista, para mim é elementar, fundamental que esse debate e tentar refletir tanto como está a situação da esquerda hoje, que infelizmente comete inúmeros erros, como o texto que o Brandão colocou, ou até declarar apoio, como por exemplo a questão do governo questão de Siriza, da Grécia, ou tentar ficar reboque, inclusive até mesmo da OTAN, e tentar refletir, buscar no marxismo como que a gente pode colocar o fim nesse sistema de fome e miséria. Eu vou pegar duas questões aí que eu acho importante discutir. Eu vou pegar uma carona na fala do Jair para resgatar algo que eu tinha anotado e
Eu acabei pulando aqui na minha desorganização dos meus papéis aqui. Uma questão que eu queria falar é sobre a questão do discurso antipartido que existe aí entre vários setores, que, ao meu ver, é uma das dificuldades maiores, tá certo, que a classe operária enfrenta hoje. Desde o ponto de vista da sua organização política. Que existem várias teses que negam, não só negam a necessidade do partido, mas pior que isso, colocam o partido como um mal em si. Né? E aí, pessoal, opõem contra o Partido Revolucionário em alguns casos, tá certo? O Exército Guerrilheiro, tem um bando de companheiros, de gente que eu conheço que dizem que não tem essa de construir partido, que o negócio é luta armada, como se alguém estivesse defendendo a possibilidade, quer dizer, de uma revolução que se propõe a destruir, tá certo, o Estado burguês e todo o aparato repressivo, né, organizado em torno desse Estado, e que implica exército, marinhas, aeronáuticas e outros aparatos policialescos, tá certo, com flores. Mas, obviamente, não é possível. Né? Então, a questão é que o que se coloca é o seguinte: como estratégia se defende a tomada do poder, tá certo, pelo povo armado em si ou por um exército à parte do povo? Porque o problema é o seguinte: a experiência onde o poder foi tomado por exército à margem do povo, ou simplesmente apoiado pelo povo, os processos já nasceram burocratizados na origem. Certo? O Edson colocou isso bem, é extremamente importante resgatar isso. A única experiência em que de fato a classe operária pôde exercer o poder através do organismo de poder constituído por elas, foi na Rússia antes do processo de burocratização, né, que foi exercer o poder através dos outros. E aí, o problema é o seguinte: outros opõem a necessidade do partido a questão olha, o negócio é a ação direta das massas, etc, não tem que ter partido, as massas sozinhas resolvem. Abstraem o fato de que as massas, mesmo nesse período, nesses 30 anos em que a Revolução esteve ausente do cenário político mundial, houveram lutas de massas importantes. Na América Latina, no Equador, se derrubou o presidente, né? na Bolívia, as jornadas revolucionárias na Argentina, né? As massas saíram às ruas, lutaram, morreram. Agora na Revolução Árabe, né? em curso no mundo árabe, entendeu? O que não tem faltado é a ação direta das massas. O que não tem faltado é vontade, disposição de lutar, abnegação das massas. O que não tem faltado é gente com coragem de entregar a própria vida, certo? No combate contra a burguesia. Entretanto, a burguesia continua sendo a classe dominante nesse país. Bom, se não faltou ação direta das massas, não faltou disposição de luta, faltou alguma coisa. Entendeu? Na nossa concepção, faltou o Partido Revolucionário. Entendeu? Se a classe operária brasileira, se as classes oprimidas do Brasil, certo, vão estar em condições, certo, de assaltarem o poder no seu próximo ascenso, entendeu? Elas vão depender, certo, da capacidade, certo, da sua vanguarda, da qual nós fazemos parte, de construirmos o Partido Revolucionário, certo, até o momento em que ela se levante. É interessante que muitos dos que... Eu conheço gente que negam, que criticam os partidos são legalizados, os partidos são legalistas, etc., mas estão no sindicato. No Brasil, o sindicato não consegue existir se não for registrado no Ministério do Trabalho. Não existe o sindicato. Quando me demitiram, fui demitido por justa causa, não podia porque eu era dirigente sindical. Para poder entrar na justiça, tem que ter o registro do sindicato no Ministério do Trabalho. Porque se eu não tenho o registro do sindicato no Ministério do Trabalho, meu direito de estabilidade sindicalista não existe. Assim é o movimento sindical no Brasil. Então, como se pode falar
certo? De independência de sindicatos, né, em relação ao Estado e desse marco. A independência dos sindicatos em relação ao Estado é uma luta a ser travada, fazendo a morte, porque hoje em dia é um sonho, não existe. Então se usam argumentos assim, estapafúrdios, absurdos, entendeu? Sem qualquer tipo de fundamento para justificar a necessidade, essa resistência ao partido. Os partidos traíram, e bom, isso é dinismo. E a guerrilha salvadorana, e a FARC, e um monte de outros, e o zapatismo, para onde foi isso? Entendeu? Se não foi para o mesmo processo de adaptação. Então, por que esse ódio a partidos? Então, é algo que a gente precisa combater com muita força. Entendeu? Sem isso não vão conseguir construir, organizar a vanguarda em partido. Outra questão é o seguinte, que eu acho um ensinamento extremamente importante do Trotsky, e tem a ver, inclusive, parte, inclusive, está na origem da teoria da revolução permanente, que é a compreensão de que a burguesia, pela sua covardia, em frente ao imperialismo, né, e pelo seu caráter reacionário, o medo que ela tem da classe operária das massas, entendeu? A burguesia ela é incapaz de levar adiante as tarefas democráticas da Revolução Burguesa. Mesmo as tarefas democráticas só podem ser levadas adiante pela classe operária contra a burguesia. Por consequência, a classe operária deve se organizar de forma independente da burguesia. A questão da independência de classe, tanto do ponto de vista político quanto organizativo, é fundamental, um dos ensinamentos fundamentais do Trotsky. E aí vem o problema das frentes populares. Uma que, essa do Chile, né, do Allende, que terminou onde terminou, mas tivemos outras antes dele. Tivemos na França, entendeu? 30, 31, e na Espanha. Na Espanha foi trágico. Certo? Em nome de combate, de combater o fascismo, né, o rebelde Franco, unindo aí todas as forças do progresso, que seriam os anarquistas, seriam os stalinistas, seriam os socialistas e a burguesia liberal, né, em nome de unir todas as forças do progresso contra o fascismo franco, entendeu? Subordinou a classe operária ao programa da burguesia, ou seja, se impediu que a classe operária se expropriasse a burguesia. Você fazer uma aliança com o setor da burguesia implicava você respeitar os limites da propriedade burguesa, os limites da propriedade privada. E com isso, a Frente Popular se constituiu um obstáculo para a classe operária. E o Trotsky vai colocar a seguinte questão, né? O fascismo é reação burguesa, não é reação feudal. E não se combate a reação burguesa senão sob o método e o programa da Revolução Socialista. Como não é possível, certo, se combater sob o programa e o método da Revolução Socialista em aliança com a burguesia, por consequência, a independência de classe, da classe operária em relação à burguesia, é a condição fundamental para a vitória. Então, isso no caso em que houve uma revolução concreta. No caso do Chile, que se tentou, na verdade, fazer reformas, entendeu? Que a burguesia não admite, que a burguesia não aceita, não permite. Então, é elementar que a CIA, que o imperialismo, que a burguesia chilena, etc., reagiria, né? E como aconteceu em vários outros países da América Latina, iriam afogar em sangue as lutas da classe operária, no caso do Chile em particular, os cordões industriais, etc., né? E só havia uma forma da classe operária chegar à vitória no Chile, que não era absolutamente seguir na dependência do governo Allende, tá certo? Eu tinha que aproveitar as condições existentes dos cordões industriais, etc., enfim, e para tomar o poder, entendeu?
uma discussão extremamente importante a fazer, mas que é importante resgatar esse problema da necessidade da independência de classe. Passa aí para o Edson, tem aí o... Eu passo para vocês. Não, eu vou tentar ligar um pouco os problemas, porque eu acho que justamente talvez ajude a deixar mais nítido algumas das conclusões fundamentais. Porque hoje a gente se propôs fazer uma coisa difícil, falar da Revolução Russa de 5, de 17, as contribuições do Trotsky, as lições que ele tirou e a atualidade. Então, por isso que eu brinquei das lacunas que ficaram. Mas eu acho que as perguntas ajudam bastante, porque assim, primeiro sobre a questão do Chile e do mundo árabe, eu acho que aí vai direto na questão. Né? A Revolução Permanente, ela é uma teoria que engloba 3 aspectos centrais, 3 leis. Né? A primeira é que, como a burguesia é débil e covarde, a classe operária tem que tomar nas suas mãos as tarefas democráticas do povo. Então, no mundo árabe, o que fica claríssimo é a classe operária não tomando as questões democráticas que movimentaram as questões democráticas mais elementares, anti-imperialistas, as questões, a opressão do Estado de Israel. O que aquele povo árabe sofre é absurdo na mão do imperialismo. Agora, o problema é o quê? A burguesia nacional, hoje em dia ainda, século XXI, é mais atada, é mais capacho do imperialismo do que na época do Trotsky. Ele ia dizer, não, na minha época a burguesia não era assim. Porque eu falei uma coisa, a burguesia, eu falei uma hora, ninguém reparou, a burguesia traiu a Revolução de Outubro, eu falei, de 5. Significa que até então ela tinha uma posição vacilante em relação à própria Revolução. Em 17 ela já foi mais reacionária desde o começo. Agora, em 2012, em 2011, quem viu o que a burguesia está fazendo no mundo árabe? É absurdo. Em alguns países ela mesma é que chama a OTAN para dentro, em outros ela apoia setores totalmente reacionários, arqui-reacionários, fundamentalistas religiosos, faz mulher andar de burca, etc. Então isso é vilipendiar, é tripudiar, é esmagar os anseios democráticos das massas daqueles países. Então, a primeira lição da Permanente, de que deixar na mão da burguesia é fazer troça, é fazer piada dos anseios democráticos, para mim está totalmente colocado na Primavera Árabe. E aí eu só posso lamentar que grande parte da esquerda mundial se deixa, por ceticismo, por não acreditar que a classe operária pode lutar de verdade e pode trazer de volta o espectro da Revolução Russa, se alinhou ou no bando da OTAN, dos imperialistas supostamente democráticos, ou no bando dos reacionários, dos cadáveres da vida. E isso não é o caminho da classe trabalhadora nem das massas. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que é fundamental. E para isso a classe operária tem que estar lá. Porque o que acontece? A classe operária não lutou no Egito? Não lutou na Síria? Claro que lutou. Mas o problema é que o que a Revolução mostrou, o que o Trotsky de 5 não entendia, mas o de 17 entendeu, é que a questão do partido, o partido independente, o partido de vanguarda, mesmo que ele agrupa dentro dele uma minoria, mas ele é fundamental para que as grandes massas da classe operária possam buscar uma política independente. Quando os soviets tomaram o poder em 17, não tinha quase diferença, aqui não dá para ler tudo que a gente preparou, mas não tinha quase separação na luta revolucionária entre os militantes e os independentes do partido. Os operários sem partido lutavam sob a bandeira do bolchevismo. Por isso que o Trotsky fala naquele pedaço que eu citei, que o bolchevismo virou sinônimo de revolução. Não quer dizer que todo mundo era do partido, o partido era uma pequena minoria. Quando tomou o poder tinha acho que 600 mil, uma coisa relativamente pequena, se a gente comparar com o tamanho das massas russas. Então essa é uma questão fundamental. O partido é um elemento dessa independência de classe. E aí eu vou à questão do Chile. Porque a companheira colocou muito bem a questão da juventude, etc. Eu acho que o que a juventude de hoje, que tem todos os motivos, eu acho, para ter pé atrás com os partidos, porque os partidos que estão aí, ou se venderam totalmente para a burguesia, ou mesmo os que se reivindicam de esquerda e revolucionários, abandonaram bastante desse legado aqui. Eu acho que é justificável até em certo ponto esse pé atrás da juventude, mas é preciso avançar. Porque, inclusive, eu digo, se a juventude não tomar as suas mãos essas ideias revolucionárias e levar a classe trabalhadora, o processo para os trabalhadores que começam a lutar, que fazem suas primeiras greves, fazem suas primeiras manifestações, passarem da luta sindical para a luta política e da luta política para a luta pelo poder, vai ser muito mais tortuoso e difícil. E nós não temos tempo a perder com o tamanho da crise capitalista que tem. Então essa é a bandeira que a juventude tem que tomar para si, para ajudar a colocar de novo no centro do movimento de massa. E aí eu coloco a questão do Chile, porque o Chile, na verdade, é uma situação, não tinha guerra imperialista, não tinha alguns elementos que colocavam uma pressão enorme revolucionária no caso russo, de 17, mas tem vários elementos parecidos, na verdade. Inclusive nisso os trotskistas foram acusados de ser agentes da CIA no Chile, também são herdeiros da bandeira leninista, porque o Lenin foi o primeiro a ser acusado na Rússia de 17. Qual era o discurso na Rússia de 17?
É fácil agora que ele foi triunfante e fundou o primeiro Estado Operário, todo mundo é leninista. Mas qual era o discurso na Rússia de 7 antes da tomada do poder? Era que o Lenin era um agente do imperialismo alemão. Que o Lenin estava lá para desestabilizar o governo provisório, facilitar o retorno dos monarquistas e facilitar, principalmente, a derrota da Rússia na guerra para grande glória do Kaiser alemão. Esse era o discurso. E, no entanto, o país que determinou, inclusive que ajudou bastante a que a Alemanha saísse derrotada da guerra, foi ter tido a Revolução Russa. Porque depois isso criou um problema interno enorme na Alemanha, porque os operários alemães queriam seguir o exemplo dos operários russos. O problema é, no Chile do Allende, esse era o mesmo discurso. Da Alemanha, da Rússia, do Kerensky. Quem lutar contra o Kerensky está fazendo o jogo da burguesia e do imperialismo alemão. Os bolcheviques não se incomodaram com quem falava isso. Eles foram lá, conquistaram pacientemente a maioria da nação dos soviets e deram uma política independente para esses soviets e por isso conquistaram a maior revolução da história, que dividiu a história da humanidade em dois. Essa é a verdade. E inclusive liberou todas essas energias criativas, que eu vou falar no final da fala aqui, que foram liberadas realmente no bloco socialista, em detrimento da burocracia, a despeito da burocracia, e não por mérito dela. Agora, voltando ao Chile rapidamente. Você tinha as massas pedindo armas. Quem não acredita, assista um documentário, não um filme, é um documentário, Batalha do Chile, em 3 volumes. As massas pedindo armas. A classe operária organizada em cordões industriais. Nos bairros, as próprias populações organizando a distribuição de alimentos contra o holocausto das patronais. E o governo se recusando a colocar armas na mão do povo, que queria defender inclusive o próprio governo. Então agora, quem foi que levou ao Chile, em vez de uma revolução gloriosa que colocasse a revolução socialista diretamente na ordem do dia aqui, no nosso Cone Sul aqui ajudando a classe operária que está lutando contra a ditadura no Brasil a também avançar para uma revolução operária socialista? Quem foi? Foram a ultra-esquerda que criticava o Allende, ou foi o Allende que colocou o Pinochet dentro do governo? Assistam o filme. O Allende condecorando o Pinochet, dizendo que avanço agora aumentou a unidade popular, porque entrou um militar progressista como o Pinochet. E quem coloca a reação burguesa dentro do governo é que é responsável pela derrota. Essa é a questão que eu acho que é fundamental a gente colocar. E por último eu queria colocar realmente porque é o seguinte, eu acho que na exposição, como era muita coisa, ficou difícil expressar o conjunto da teoria da evolução permanente, porque ela não se detém em dizer, na sua primeira lei, que a classe operária vai tomar em suas mãos as questões democráticas e vai, no país onde ela toma o poder, iniciar a construção socialista. Ela diz outras 2 coisas bastante importantes. A primeira é que o processo de construção socialista, ele não termina com um socialista no poder, ou mesmo com um partido revolucionário que tomou o poder. Ele só se inicia aí. O processo de transformações da sociedade é um processo longo e tortuoso, com lutas internas, que vai transformando todas as esferas da vida social, todos os costumes, toda a moral, toda a forma como os homens e mulheres que fizeram a revolução, sendo os mesmos que viviam sob opressão até o dia anterior, e que tem que começar a rever tudo para construir realmente uma sociedade de gente livre. Então, essa é a segunda questão. A terceira questão é esse processo é parte de um processo internacional. Por isso a gente disse aqui, quando a revolução fica isolada, o stalinismo se baseia nisso. E uma coisa que não foi dita, eu preciso dizer, o stalinismo depois, ele, num primeiro momento, ele é um produto do isolamento da revolução e da derrota. Depois, ele é um agente consciente disso. Porque ele produz, primeiro, as primeiras derrotas são por imaturidade dos partidos revolucionários que queriam repetir o grande feito da Rússia, mas não sabiam como fazer. Agora, depois, as derrotas posteriores, depois da China em 25, 27, depois na Alemanha a capitulação frente ao Hitler, depois o que o Brandão falou aqui, a capitulação vergonhosa frente ao Franco, quando o PC espanhol diretamente desarmava os operários anarquistas e do POUM que estavam lutando contra o Franco. Essas derrotas serão derrotas arquitetadas, preparadas e levadas a cabo, com sangue frio. Então, essas derrotas reforçavam ao mesmo tempo o poder da burocracia stalinista. Então, esse processo é um processo que vai crescendo com o tempo. Agora, o Trotsky dizia, como disse o bem Brandão, se esse processo não avança em nível internacional, é inevitável que a própria burocracia restaure o capitalismo. Então, o que matou a questão é o seguinte, eu queria terminar com uma ideia aqui, para a gente ver que geração desgraçada dos 90, o companheiro Bob falou, mas eu digo que geração privilegiada a gente é. Porque
durante a época em que a União Soviética era para as massas do mundo inteiro a grande referência, não foram centenas, não foram milhares, foram milhões de trabalhadores e de jovens que tinham que estudar marxismo em livros que diziam assim: Trotsky, agente da CIA, do imperialismo antissoviético. Entendeu? Livros que as ideias revolucionárias de verdade estavam totalmente tolhidas, deformadas, falsificadas. Então isso contribuiu também para a debilidade das direções de esquerda poderem dirigir o processo revolucionário. A nossa geração, bem ou mal, apesar da derrota, tem hoje acesso a essas verdades revolucionárias. Então, por isso eu queria concluir com essa ideia. É verdade o que foi dito aqui, de que um modo de produção que não se baseia na competição mesquinha, mas que busca, de alguma forma, dar resposta às questões sociais, no seu conjunto, vai liberar energias criativas das massas, e isso vai se expressar em conquistas técnicas, científicas, culturais de todo tipo. E eu digo uma coisa: nós trotskistas não abrimos mão de uma só das conquistas que estavam no Estado Operário, uma só. Nós lutamos até o final. E quando os burocratas, que o Brandão falou aqui uma parte da verdade só, quando o Trotsky estava vivo, era a época em que os burocratas, para poder continuar sendo burocratas, tinham que, à sua maneira, dizia o Trotsky, defender as bases do Estado Operário. Mas o Trotsky também previu mais uma vez, de forma genial, ele falou assim: num determinado momento, o que mais vai mostrar que a burocracia não é uma nova classe, que a União Soviética não é capitalismo de Estado, coisa nenhuma, é um Estado, apesar das deformações do Estado Operário, o que mais vai mostrar isso é o seguinte: a burocracia, num determinado momento, vai se preocupar porque ela não tem direito de propriedade, porque ela não pode passar seus privilégios por herança para os seus descendentes. Ela vai querer, cada vez mais, e quanto mais se sentir ameaçada, querer transformar os seus privilégios de casta, de camada burocrática, em privilégios de classe. Vai ter que se aburguesar, vai ter que querer ser dona dos meios de produção. E quando isso acontecer, os mesmos burocratas que perseguem a oposição de esquerda, que perseguem a Quarta Internacional, e que até hoje formam gente para dizer que, como eu tive que ouvir uma vez do João Martins de Moraes, que a gente criticava o governo Chaves porque era pago pelo imperialismo norte-americano, esses mesmos burocratas que dizem isso, e que diziam que combatiam os trotskistas, a oposição de esquerda e a Quarta Internacional, para melhor defender o Estado Operário, esses burocratas é que se aburguesaram até o final e abriram passagem, não na hipótese que o Trotsky achava que era mais provável, na época dele, de uma invasão externa sobre a União Soviética, não, pela via interna. Isso que desmoralizou o socialismo. Isso desmoralizou o socialismo durante muito tempo, isso ajudou a burguesia a poder dizer que o capitalismo tinha triunfado, porque foi de dentro. Foi os próprios burocratas que fizeram isso. E ainda digo mais, na Rússia abrindo mão do poder do PC e na China mantendo o poder do PC. Tem gente que acha que poderia defender a continuidade do socialismo na União Soviética se fizesse um bloco com a burocracia contra as manifestações lá no leste europeu. Mas a maior mostra que isso é uma falácia é a China, porque os caras massacraram lá. A burocracia se manteve no poder, como o Partido Comunista. E, no entanto, é o capitalismo selvagem que tem na China. Então aí eu digo, nós não abrimos mão de nada, não abrimos mão de nenhuma dessas conquistas, e ao contrário, a história provou. Os únicos defensores do velho Estado Operário, os únicos que sabem manter as velhas conquistas, são os que vão estar de pé para conquistar as novas. Por isso eu digo de novo, viva a Quarta Internacional, viva o comunismo, viva a Revolução Russa, viva Leon Trotsky.